A Casa Branca disse que vai usar toda a força contra o ditador da Venezuela, Nicolás Maduro. Os Estados Unidos deslocaram 3 navios de guerra próximo à costa da Venezuela. O Maduro está sendo tratado como traficante. Há uma recompensa a ser paga por ele. Buscá-lo na Venezuela é brincadeira para um exército americano. E se eles não acham por aí, eles acham no palácio. Vai passar o carnaval, o Natal na cadeia. Ações de bancos afundam na bolsa com embate entre STF e Trump. É isso mesmo. As ações dos bancos brasileiros desabaram em massa nesta terça-feira. A queda pressionou para baixo o Ibovespa, o principal índice da Bolsa de Valores. Ao mesmo tempo, o dólar subiu disparadamente. A desvalorização dos papéis das instituições financeiras e a variação da moeda americana foram resultado da escalada da tensão entre Brasil e Estados Unidos. Na segunda, o ministro Dino decidiu que ordens de governo estrangeiro não poderiam ser aplicadas no Brasil, desafiando a Lei Magnitsky. O governo americano contestou a medida, afirmando que nenhum tribunal estrangeiro pode anular sanções impostas pelos Estados Unidos. O resultado foi imediato na economia brasileira, com tendência de piorar ainda mais. Estados Unidos enviam navios de guerra às águas da Venezuela e usarão toda a força contra Maduro. É isso mesmo. 3 destroyers americanos da classe Arleigh Burke, armados com sistemas antimíssil ágeis e mísseis de ataque, devem se aproximar da costa venezuelana, como parte de um esforço para combater cartéis de droga na América Latina. Em paralelo à movimentação, a porta-voz do governo americano, Caroline Leavitt, afirmou nesta terça que o país usará toda a força contra o regime do ditador venezuelano Nicolás Maduro. What I will say with respect to Venezuela, President Trump has been very clear and consistent. He's prepared to use every element of American power to stop drugs from flooding into our country and to bring those responsible to justice. The Maduro regime is not the legitimate government of Venezuela. It is a narco-terror cartel. In Maduro, it is the view of this administration, is not a legitimate president. He is a fugitive head of this cartel who has been indicted in the United States for trafficking drugs into the country. Bom, vale lembrar que nesta semana os Estados Unidos deslocaram 3 navios de guerra para o sul do Caribe, próximo à costa da Venezuela, sob o argumento de combater ameaças de cartéis de drogas. O presidente Donald Trump afirmou que vai usar as forças militares para perseguir o tráfico organizado, cujos grupos foram classificados por Washington como organizações terroristas globais. Vamos lá. E sobre a questão venezuelana, antes que alguém ache que vai haver uma invasão territorial, eles até o momento só disseram que qualquer avião suspeito será abatido, porque é por avião que esse tráfico vai da Venezuela ou de qualquer lugar da América Latina para os Estados Unidos. Não dá para tirar a razão. Essas drogas chegam nos Estados Unidos e causam problemas seríssimos de saúde aos americanos, como causam aqui também. Só que aqui a gente não vê uma mobilização do governo federal para policiar melhor as nossas fronteiras. Gostaríamos que fizesse. Bom, esse é o primeiro comentário. Volto ao telefonema, ao suposto telefonema, vou imaginar que realmente aconteceu, do Putin para o Lula. Hoje o Brasil, liderado pelo Lula, é um problema para qualquer pessoa com o mínimo de sensatez, inclusive para a Rússia. A Rússia tem um problema, uma guerra que ela não consegue ganhar, que está custando caro, que está gerando problemas na relação dela com a Europa e com o mundo. Ela é sancionada hoje, a gente falava disso em relação ao SWIFT, os bancos não podem operar a venda do petróleo russo, o que causa um problema gigantesco. Ela é dependente hoje da China. E vem o Lula, como disse o Augusto, e fica falando de vamos desdolarizar a economia, vamos substituir. Você imagina que o Putin está realmente preocupado com este assunto, dentro da escala de problemas que ele tem que resolver? Eu creio que a primeira coisa que ele tenha dito ao Lula foi: para de falar essa bobagem, porque já desmentimos você. O Lavrov, que é o ministro de Relações Exteriores russo, é o segundo sujeito da cadeia de comando russa hoje. Desautorizou Lula, os chineses desautorizaram e também os indianos, que é quem importa no BRICS de verdade, né? Os sócios fundadores, podemos chamar assim. Depois,
ele vai lá, o Lula diz que o Brasil, a importância do Brasil, dos amigos da paz. A reunião ontem do presidente Trump foi, veja lá, estavam lá os líderes europeus, a Giorgia Meloni, extremamente elogiada pelo Trump, e com toda razão. Eu me junto ao presidente americano nisso, porque a gestão da Meloni é realmente importante hoje, não só como premier italiana, mas como líder europeia. Estava lá Ursula von der Leyen, claro, eu estou falando da União Europeia, estava, se não me engano, o líder da Finlândia, o Emmanuel Macron, o presidente, o primeiro-ministro britânico, o alemão e o Zelensky, que teve uma reunião que antecedeu esse encontro. O grupo da paz é este. O Lula teve a oportunidade dele lá atrás. Não quis falar com o Zelensky. Você se lembra daquele dia que ele estava numa mesa? Ele ficou ali simulando que estava fazendo conta num papel de padaria ali, fazendo anotações. Não conseguiu dar a volta para conversar com o Zelensky numa reunião do G7, alguma coisa, do G20, alguma coisa. Ué. O então primeiro-ministro canadense estava do lado do Lula, deu a volta inteira para cumprimentar o Zelensky. E o Lula achou que a guerra ia ser resolvida num boteco, que eu vou resolver... Bom, enfim, o Lula em nenhum momento reconheceu que a Rússia invadiu o solo soberano da Ucrânia. Este é o ponto. Ele acha que o invasor e o invadido, na cabeça dele, tem a mesma culpa pela guerra. Enfim, ele não é amigo de paz nenhuma. Esse é um discurso do governo brasileiro para tentar dar alguma relevância para a imagem do Lula no cenário internacional, coisa que ele não tem. Hoje ele é só um filhote do Maduro para tentar fazer do Brasil uma Venezuela. Isso precisa parar, primeiramente aqui no Brasil. Quer complementar, Augusto? Queria, a Ana me corrige se eu estiver errado. Há um documentário que merece ser visto que mostra como é que os Estados Unidos resolveram a crise criada pelo ditador do Panamá, Noriega. É isso, Ana? Faz o quê? Uns 20 anos, uma coisa dessa. Começou a crise ali e os americanos estavam querendo o Noriega por ser um traficante, grande traficante de drogas. Tinha transformado o Panamá, sempre jogando com o canal ali, né? E tinha transformado o Panamá num ponto importantíssimo da rota de drogas e tal. Os Estados Unidos conversaram um pouquinho, não deu para continuar a conversa, eles entraram, pegaram o Noriega em território panamenho e levaram para a cadeia onde morreu, tô certo? Certo. Traficante. O primeiro passo já foi dado, o Maduro está sendo tratado como traficante. Sim. Buscá-lo na Venezuela é brincadeira para um exército americano. E eles estão achando que os navios estão passeando, fazendo um cruzeiro por esse lado. Os americanos não se movimentam por acaso, não. Nem em vão. Então, o Maduro que se cuide, porque agora ele está sendo tratado como um criminoso. Há uma recompensa a ser paga por ele, que subir a recompensa. É o wanted. E se eles não acham por aí, eles acham no palácio. E fica, se o Maduro repetir, porque mostra um vídeo que é antigo, dizendo, vem me buscar aqui, ele não está falando isso pro Trump, não, porque ele também não é tão maluco. Ele falou atrás. Porque se ele continuar com esse repto, aí venham me buscar, os americanos aceitam esse tipo de convite. Então é bom não brincar, não. Senão ele antecipa a saída, aí vai passar o carnaval, o Natal na cadeia. A recompensa já subiu para 50 milhões de dólares. dólares. Subiu para 50 e ainda está baixo. Eu ia até passar para o Silvio, justamente esse gesto importante do posicionamento dos navios de guerra próximo à Venezuela. Ana, se quiser só fechar o que o Augusto disse antes de passar para o Silvio, vai lá. Rapidamente, Augusto, aqui a gente fala que são as toneladas de democracia passeando por aí. São só umas toneladas de democracia passeando, umas toneladas de democracia foram até o Irã. Agora, é importante salientar que esta guerra declarada contra o narcotráfico é mais uma
promessa de campanha de Donald Trump. É mais um pilar da campanha dele, que falou em absolutamente todos os comícios que ele, na Casa Branca, usaria todas as forças possíveis dos Estados Unidos contra o narcotráfico. Houve a associação das Farc com o narcotráfico, foi aquele negócio evidente, e até houve um caso de um guerrilheiro colombiano que foi morto no Equador. Aquela suruba lá naquela região, e aí eu vi, era um sujeito que tinha um nome de guerrilheiro do Bravo e tal. Aí eu fiquei sabendo que ele estava dormindo de pijama quando foi fuzilado. Ele não pode. Não. Guerrilheiro tem que dormir, morrer de bota. Fardado. Uniforme fardado, porque morrer de pijama desmoraliza qualquer um. E o chefe dele chama Tiro Fijo. Tinha quase 100 anos ali, não atirava coisa nenhuma e não conseguiria acertar dessa distância. Deu no que deu. Os americanos aí nem precisaram agir naquele momento. Se precisar agir agora, é bom que eles tomem mais cuidado, né? Diga, Silvio. Outros tempos, né? Esse episódio do Noriega, salvo engano, é final dos anos 80, né, Augusto? Acho que é 1989, virada para os anos 90, é uma operação, porque ele chega a se refugiar no Vaticano, não é isso? Na Embaixada do Vaticano, e aí os Estados Unidos, e aí depois se entrega. É uma operação que acho que levava o nome Causa Justa, era alguma coisa mais ou menos assim. E é fato, é mais ou menos o que a gente pode observar à luz do hoje, né, à luz do tempo. O Donald Trump não está movimentando embarcações à toa. É evidente que o combate ao narcotráfico é a linha de frente, e é o que deve ser feito. Não à toa, houve uma tentativa de inclusão de facções criminosas, até brasileiras, né? O PCC, o Comando Vermelho, entre outras, como terroristas, para que isso auxiliasse no combate ao narcotráfico, mas aos narcoestados, como eu tenho dito, e que a gente não ouve na velha mídia, só aqui na Revista Oeste a gente trata determinados países como narcoestados. Então ele está dando um recado, e o Nicolás Maduro talvez deva começar a se preocupar que a dinastia, né, que o chavismo que ele prosseguiu, que ele continuou, está perto do fim. Vocês têm noção da vergonha que o Flávio Dino acabou de passar? Que vexame! Eu, sinceramente, acho que ele acabou de superar a vergonha do Alexandre de Moraes, quando teve o seu pedido de colocar os foragidos do 8 de janeiro na Interpol, e quando teve rejeitado o seu pedido de extradição do Oswaldo Eustáquio na justiça espanhola, dizendo que era uma perseguição política. E supera também a vergonha do Barroso, dizendo que a Venezuela é uma ditadura de direita. Flávio Dino superou todas as vergonhas. Foi um nível de vergonha pior do que quando ele foi sentar no banco e o banco caiu e ele derrubou todo mundo. Ontem Flávio Dino deu uma de grandão, o fodão. Não, eu vou acabar com a Magnitsky. A China não conseguiu, a Rússia não conseguiu, mas eu vou conseguir. Aí ele vai lá e solta uma decisão tentando enfiar ali no meio da decisão a impossibilidade de qualquer entidade brasileira financeira, qualquer empresa brasileira acatar a Magnitsky, né? Que suspensão de contas só poderia acontecer com a aprovação do STF. Cara, isso causou um rebuliço tão grande. Só para você ter uma ideia, as ações dos bancos hoje começaram a despencar de uma forma nunca vista. Os bancos entraram em desespero. Eles devem ter ligado pro Lula e falar assim: irmão, pinguço, dá um jeito nesse jagunço seu aí, porque ele tá falindo os nossos esquemas, cara. Como é que eu vou passar? Não vai sobrar nem dinheiro aí do roubo dos aposentados desse jeito. Lula deve ter ligado pro Flávio Dino, porque não tem outra explicação. Flávio Dino vai lá e arrega vergonhosamente. Assiste aí. Gente, olha só, notícia que acaba de chegar, vou trazer para vocês uma nova decisão do ministro Flávio Dino, decisão complementar à de ontem. Contexto, ontem ele disse, basicamente, numa decisão sobre Mariana, que leis estrangeiras não podem ser aplicadas imediatamente no Brasil. Hoje saiu uma nova decisão e há um ponto aqui que ele explica, diz o seguinte, que
quais são os limites à eficácia das decisões emanadas de outros países. Ele diz, referem-se exclusivamente àquelas proferidas por tribunais estrangeiros que exigem homologação ou adoção de outros instrumentos de cooperação internacional, preservada a jurisdição obrigatória de tribunais internacionais, uma vez reconhecida pelo Brasil, e os efeitos imediatos dessa decisão. E aqui ele também diz o seguinte, que a decisão de ontem não tem a Magnitsky citada oficialmente, mas tem novos pontos de contato. E aí, então, ele presta um esclarecimento, dá um recado e lembra que, por exemplo, não são todos os tribunais internacionais que não podem fazer uma decisão de aplicação imediata. Ele lembra que tribunais de direitos humanos estão, sim, dando decisões e o Brasil as aplica de imediato. Tem vários recados nisso, porque de forma ali... na entrelinha, o que ele quer dizer é que não são todos os tribunais, não é uma questão que vai inviabilizar, e sim as questões como direitos humanos e outras que realmente podem ter uma aplicação direta, essa aplicação direta vai acontecer. É um novo despacho para esclarecer que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Ingerência o Brasil não deve aceitar e tem na Constituição essa garantia de soberania. Já outras decisões de tribunais estrangeiros que significam proteção de direitos, essas sim vão valer de forma absoluta e sem nenhum problema. Você entendeu? Tem que soltar um documento extra hoje, um despacho, para explicar que a decisão dele de ontem não falava da Magnitsky. Não era. Não, desculpa, gente, eu não estava falando da Magnitsky, não. Lembrei do Lula comemorando que pela primeira vez na história deste país temos um ministro... Eu não consegui me lembrar, eu começo a tossir. Colocaram um ministro comunista no STF. Comunista arregão. É aquela coisa, né? Não se fazem mais comunistas como antigamente. Antigamente os comunistas eram os bichos duros, assim, morria pela causa. Hoje é só receber um telefonema do Pinguço que volta atrás. Que vergonha. Parabéns, Flávio Dino, você ganhou o troféu de maior vergonha da história da nossa Suprema Corte. Uma concorrência difícil, hein? Superou Moraes e Barroso. Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para fortalecer nosso canal. Logo eu volto trazendo mais informações da política para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.